E aí, mitos e mitas? Tudo pão, meus camaradas? Um guarda imperial de origem escrava que morreu protegendo o Império Louco, que fez um pacto com o demônio. E ele será lembrado como um cavaleiro que nunca abandonou sua lealdade, nem mesmo durante seu fim. Ou será que ele será lembrado como um tolo que falhou em perceber as mudanças do tempo? Mas no fim, nenhum desses exemplos aí funciona com ele, infelizmente. O nome do nosso garotão é Caim Layton, o guarda imperial. E esse cara aí tava falando que ele virou a lâmina no último segundo. E ele acha que é simplesmente melhor assumir a memória de todos? Ele parece um idiota. Ele era o líder dos rebeldes, esse lourinho aí, ou não era lourinho? E o nosso prota meio que nasceu como um órfão e viveu 29 anos sem poder fazer as suas próprias escolhas. Caraca, imagina aí, cara, você viver por 29 anos e não poder fazer nada que você queira. Deve ser pai, ó. E ele diz para o mestre do Dokado não começar uma briga sem motivo, né? Você poderia ter fugido, por que você escolheu fazer isso, seu idiota? E o cara tava aí é foda. E o cara tava desesperado pedindo pra ele abrir os olhos. Mas o nosso protagonista foi de arrasto, foi jogar no time do Vasco. E o cara ainda fica xingando o protagonista depois que ele morre, mano. Oxê. E o prota estava no paraíso, né? Ou então só num lugar desconhecido. E eu sei lá, porra. E até se pergunta se é assim, né? Quando tá morto. E eu sei lá, porra. Ele se pergunta se aquilo realmente é a liberdade, que não parece algo tão grandioso assim. E parece que ele tá escutando o mano lá chorando, né? Porque ele tá dizendo que ele tá chorando como um bebê. Mas ele não se importa tanto, pois ele sabe que ele vai saber se virar muito bem. E ele decide que vai aproveitar a sua liberdade. Ele olha para o lado e começa a aparecer esse negócio aí, essa energiazinha aí, eu acho que é energia. E acaba entrando no olho dele. Olha só, você nasceu bem saudável, cara. Dizendo esse lourinho aí. Ele se pergunta para o pai dele se não quer segurar o filho dele. Ele vê que o moleque é bem forte, pois ele não tá nem chorando. É meio estranho um bebê não chorar, né, quando nasce, né, velho? E o prota lá, caramba, o que é que tá acontecendo? Criança saudável, meu neto. Meu netinho mais novo. E o prota vê, né, que aquele dali é o Yalo, só que ele tá mais velho e com rugas. Ele tem certeza que é ele. E parece que o velho fez o nosso protagonista chorar. E o prota chorando lá, não entendendo que tipo de situação que ele tá. O cara tá chorando porque virou neto do amigo dele, velho. Veja como massacraram meu garoto. Então, né, o cavaleiro Caim Layton, que morreu junto do Imperador Malvado há 45 anos atrás, mesmo que não pudesse tirar o seu Lorde do caminho errado, ele acabou se tornando um símbolo de lealdade inquebrável, que ficou ao lado de seu Lorde até o seu fim. Esse carinha de óculos disse que isso aí inclui, né, a opinião aceita por a sociedade dele. E ele se pergunta, né, o que o jovem mestre acha. Ele só acha que é a opinião dele. E o Quatro Olhos fala que ele só acha que o Duque só quis restaurar a honra de seu amigo. Será, cara? Pois afinal, né, a história de que o Duque Alan e o Senhor Caim seriam amigos é bastante conhecida. E o jovem mestre pergunta se ele realmente acha isso. E ele quer saber o que ele quer dizer, né? Pois ele acha, né, que seu avô tem algum rancor com seu amigo falecido. Ele tá falando dele mesmo, tá, rapaziada? E o nosso protagonista, né, ele está com 10 anos e é o terceiro neto. E ele só acha, né, que é por isso que ele não tá fazendo o nome do seu amigo ser esquecido. E o Quatro Olhos não tá entendendo porcaria nenhuma do que ele tá falando. E se pergunta o que ele tá querendo dizer com isso. E ele diz o porquê, né, porque ao invés de ele se juntar ao seu avô na revolução, Caim escolheu morrer. E o seu avô não consegue aceitar isso. Pois ele não ligou para a vontade de Caim, pois a vontade dele era de ser esquecido, não ser lembrado como um herói. O Quatro Olhos fica assim, caraca, ele queria ser esquecido. Mas ele para pra pensar um pouco, né, que os registros do duelo do Duque e do Caim lá mostrou uma batalha que acabou rapidamente, mesmo que os dois tivessem as habilidades similares. Mas isso aí foi só um boato que ele teve. E se o Caim Layton, né, escolheu a morte ao invés de lutar até a morte com o seu amigo, ou se ajudar à revolução, isso se torna um argumento facilmente razoável. E ele tá mais besta, né, que um garoto de 10 anos fez uma dedução dessas. É porque ele é o cara que morreu, mano. Mas, se ele concordar com a opinião imprudente dessa daí, né, ele vai acabar, ó, indo de arrasta. E ele diz que nunca considerou essa expectativa antes. Ele fala isso porque ele tá com medo de arrasta. E o Prota simplesmente começa a sorrir lá, né, porque ele diz que tava só brincando com ele e tal, mas a gente sabe que ele não tá brincando, não. O nosso prota caminhando lá, né, disse que agora seu nome é Kyron Hatton.
Como podemos ver, né, agora ele é o neto mais novo do Ducado de Hatton. Bom, pelo menos por agora, né? E ele demorou um pouquinho para entender a situação, mas no fim ele entendeu que renasceu como neto do Alon. E ele tá puto porque o cara fez ele virar um herói, mano. E ele deveria ter entendido, né, mesmo que ele não tivesse dizido nada, velho. Fez o cara virar herói sem ele querer. E esse loirinho aí, né, que é o Palen, ele é o filho mais novo do Alon. E ele também é o pai dele. Sabia não? Meio que tá bem na cara que é o pai dele, né, velho? Mano, que maluquice, cara. O cara morreu, aí renasceu como o neto do cara que era amigo dele. Que loucura, hein, mano? E o pai dele pergunta se ele já acabou com sua lição. E ele diz que sim. E se pergunta se seu pai estava rezando de novo. E ele também se pergunta se seu pai ainda está preocupado com a cerimônia de despertar dele. E seu pai acaba pedindo desculpas. E ele se pergunta por que ele está pedindo desculpa. Pois, como ele pode ver, né, ele, diferente dos seus irmãos, ele nunca despertou poder mágico. Aí ele tá meio preocupado, né, de o filho dele também herdar isso dele, de não ter poder mágico. E ele toca no ombro do seu pai, e ele diz que não importa o que digam para ele, ele é o melhor pai do mundo. E ele fica tão emocionado, né, que até abraça o filho dele. E diz que ele é o melhor filho do mundo. E ele diz que o Chiron é seu garoto. E começa a pegar na bochecha do cara, velho. E ele chama ele pra jantar e se pergunta o que ele quer comer. E o cara parece que é um Luffy 2. Ele quer comer carne. De noite, o Chiron estava pensando nessa tal cerimônia do despertar. Mas ele tá meio curioso, né, pra saber o que é essa cerimônia do despertar. Mas meio que isso aí é um ritual da família, tipo uma tradição ultrapassada, que é pra saber se a pessoa tem poder mágico, inato e tal. Então a magia é algo que nasce com o tipo de um duque. Mas no fim ele não se importou muito com isso aí. Pois nem todos podem despertar poder mágico. E mesmo que a pessoa despertasse, não significa que poderia ser qualificado para ser chefe da família. Além disso, dizem que um grande segredo é passado para o chefe da família. Aí o Prota fica curioso, né? Se pergunta se é um tipo de tesouro ou a localização de uma primório que garante desejos. Mas o Lourinho diz, né, se fosse algo do tipo, ele queria se tornar chefe da família, né? Aí o Prota, né, acha que é só algo simples, como viver tranquilamente em algum lugar remoto, longe de todos. Isso aí com certeza ia ser um prêmio maravilhoso. O amigo do Prota dá uma risadinha. E o Prota lá, puto, tu tá achando que tem sonho simples assim mesmo, né? Tá doido pra me tacar essa madeira bem aqui nas tuas costas, né? Mas o Lourinho disse que tá tudo bem, né? Se ele se tornar o chefe da família, né? Ele vai contar esse segredo para ele. Não vai não! Ele não vai não! O ritual para despertar o poder mágico, a cerimônia do despertado. E o Prota fala que seu pai não precisa se preocupar. E o cara com uma aura absurda, pois ele já despertou o seu poder mágico há muito tempo. Mostra esse pessoalzinho aí, né? E alguém falando que é muito gostoso andar de trem. E a mãe dele lá dizendo, né, que muitas dessas tecnologias usadas só foi possíveis graças ao pai dele. Tecnologia! Ela diz que isso aí é um grande feito dele. E o nosso Prota tem muito orgulho do seu pai. O cara não pode ter poder mágico, mas foi ele que contribuiu 30% no ducado, hein? Com a mãe que é sempre gentil e com o pai que é sempre devoto à sua família. E ele vê que não existe pai maiores do que esse daí, meu camarada. E no trem, o nosso Prota vê um castelo gigante lá na janela. E aquela era a casa principal dos Helton, a fortaleza do Mar Azul. E é ali que ele está. O Alon Heston, o avô do nosso protagonista. Cara, o cara é igualzinho a ele da vida passada, cara. Só muda a cor do cabelo, mano. E o Zóio também, né, velho? Então você me tornou uma figura histórica, né? Enquanto o cara fica lá olhando pra ele e o Prota lá zangado. E o Prota decidiu que vai ser o oposto de um herói. E ele vai fazer de tudo para que tudo que ele fez seja em vão. o cara literalmente não quer ser lembrado como herói, mano. Ele vai virar o lixo da família Heston. Porque sim, né? É isso. E ele diz para o Yalo, né, esperar por ele, pois o seu precioso neto mais novo está chegando. O cara vai querer se vingar só porque o cara transformou ele num tipo de herói.
Isso vai ser engraçado, cara. Depois de uma longa viagem de trem, o mordomo dá as boas-vindas para o terceiro jovem mestre, pois já faz um bom tempo. Ele acha que já faz um ano já que ele não vê ele e se pergunta como é que o Henry está. Ô meu filho, graças à bênção do Duque, sempre estou bem. O nosso protagonista repara que aqueles dali são os cavaleiros da onda do mar. E parece que eles perceberam que o nosso protinha despertou a sua mana. E eles com certeza são diferentes dos cavaleiros do território dele. Provavelmente é questão de tempo, né, de seu vovozinho descobrir que ele despertou a sua mana. Mas ele não se importa muito com isso. Por favor, me sigam e irei guiá-los até o palácio principal. O conde pediu para você esperar aqui enquanto ele cumprimenta a família. Por favor, fique à vontade para nós chamar se precisar de algo. Caraca, para uma sala de recepção aqui é bem enorme, hein? Não tem nada para fazer aqui. Será que eu deveria ter pedido para ir para a biblioteca, em vez de ficar aqui parado feito um otário? E chega esse menorzinho aí se perguntando se ele estava querendo ir para a biblioteca da casa principal. E que os rumores sobre ele, que ele era viciado em livros, não estavam errados. E bem, já que ele é filho do tio dele, né, as chances dele ter um despertar são bem baixas. Então é melhor ele ler um livro mesmo. E é se ele quiser ganhar muito dinheiro sendo comum, igual ao pai dele. Rapaz, falou do pai dele, rapaz, aí não vai dar certo não, hein, meu bom? Ele vai apanhar. Você quer briga? Eu vou usar um pouquinho do meu poder mágico aqui, para você sentir o gostinho. Parece que tem um cão louco crescendo na casa principal, não é? O quê? E o cara tá besta, né? Como é possível? Ele se pergunta quando foi que ele despertou o poder mágico dele, pois o pai dele nunca falou nada sobre isso. Mas ele diz que claro que não, né? Nem o seu próprio pai sabe que ele despertou. Mas meio que isso não tem problema agora, já que eles têm um grande problema, não é, querido primo? Pois meio que não há necessidade de dois cães loucos nessa casa. E ele gostaria de ficar com esse papel e se pergunta se ele não pode dar para ele, né? O primo dele. Eu não entendi o que ele falou. Mas o primo dele não tá sacando o que ele tá querendo dizer. E agora que ele sabe disso, ele vai apanhar. E muito. E o velhinho tá contando lá, né, que os cavaleiros contaram que ele já despertou, que é o Chiron. E esse lourinho aí, né, tá dizendo que isso é um pouquinho estranho, né, porque ele despertou seu poder mágico e nem formou a família principal. O nome do lourinho é Rafael. Eles perguntam o que é que o pai está planejando. Mas ele diz que não está planejando nada, pois nem ele sabia que o seu filho tinha despertado. E o Thales diz para o Rafael parar com essas acusações sem lógica, pois o Pali não despertou poder mágico, então como é que ele ia saber, né? Como é que ele ia notar? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o Rafael chama ele de patético. Mordomo-chefe, você precisa vir aqui. O que aconteceu? Oh, bem... E todo mundo fica calado olhando pra ele. Olha, meio que o segundo jovem mestre deu uma pisa no seu filho. E o Pali, né, tentando acalmar o irmão dele lá, né, pois deve ser só um mal entendido e tal. E o cara chega puto lá, meu camarada, e olha lá para o filho dele todo arrebentado no sofá. E o Prota, né, se fazendo de doido, se apresenta pra ele lá. E o cara simplesmente fica segurando na gola do moleque e se pergunta como é que um garoto sem maneiras ousa fazer aquilo com o filho dele. Se pergunta, né, o que ele tava pensando ao fazer aquilo. Muito simples, foi porque o meu primo Léo insultou meu pai. E se insultassem o seu pai, você ficaria sem fazer nada? Me diz aí. É verdade. E o cara fica mais zangado ainda e diz que esse garoto só tá falando merda. E o seu irmão lá tentando acalmar ele, dizendo que já chega. Ele manda o pai calar a boca, né? Porque ele criou o filho dele da maneira errada e não da maneira certa. Eu acho que não, né? Porque o filho dele, pelo menos, não é um mimadinho como o filho dele, cara. Mas tá bom. Eu não entendi o que ele falou. O mordomo diz para todos pararem, pois o próprio chefe da família disse que iria julgar a situação dos dois. E o Pali pega o seu filho e diz: tu não escutou não, meu camarada? Solta meu filho, Zé Ruela. Ô filhinho, tá bem, você tá bem, filhinho, você tá bem. Certamente que sim. E eles vão entalar, né, o coroa. E o Prota vê que já faz um bom tempo, hein? E todos vão até o chefe da família. E chegando lá, ele se pergunta qual foi a razão dele ter feito isso antes de chegar na fortaleza do Mar Azul. O pai ia falar, né, sobre o incidente, mas ele meio que quer ouvir isso do filho dele, pois ele sabe que ele não é ignorante ao ponto de causar problemas sem considerar as consequências.
E deve haver algum motivo por trás de suas ações. E ele quer que ele conte com detalhes o que aconteceu. E o cara fica besta, né? Porque ele vai ouvir ele antes de punir. E ele agir de forma tão generosa não combina muito com ele, não. Ele explica o porquê que ele fez aquilo, né? Porque o seu primo Léo insultou o pai dele. E o Rafael, né, disse que aquilo ali era uma baboseira. E por que ele não diz logo a verdade? Mas é a verdade, cara. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Silêncio, Rafael. Como ousa levantar a voz na minha frente? Me desculpa, paiinho. Ele diz que simplesmente pode chamar o Léo, né, para confirmar os fatos. E diz para o seu mordomo Henry chamar o Léo. E se pergunta se o tratamento do Léo já acabou. E ele diz que sim. Mas não era só isso aí que ele queria perguntar para o Cairo, não. Ele diz, se for sobre o seu poder mágico, ele meio que despestou já faz uns 3 anos. Peraí, filhão, 3 anos, filhão? E ele quer saber, né, por que ele manteve escondido do seu pai até agora. E o velho ficou admirado, né, do moleque ter despertado a sua mana durante os 3 anos. Ainda mais sozinho. Ele inventou uma desculpa lá, né, que só percebeu que era poder mágico depois que leu um livro. Deixa de mentir, vagabundo. É aí depois que ele foi descobrir sobre o seu poder mágico. O velho tá cabulado. Como assim, né? Ele apenas quis manter segredo, pois manter um segredo é legal. E o mais legal é que os cavaleiros do território dele nem perceberam. E o chefe da família, né, se pergunta, é sério que é só isso aí? Ele diz, é isso aí mesmo. O jovem mestre Léo está entrando. Caraca, o Prota botou foi pra arregaçar o moleque, hein? Olha só, cara, esse meme nunca fez tanto sentido como agora. Veja como massacraram meu garoto. E o chefe da família, né, pergunta para ele, né, se o que o Cairo disse era verdade, que ele insultou o seu tio. Aí o Proto inventa uma choradeira do nada, dizendo para o vovô perdoar. E o Léo ficou besta porque ele tá se fingindo de coitado. Mesmo que o Léo tinha zombado do meu pai, chamando ele de homem vulgar e obcecado por dinheiro, alguém completamente arrogante que não tem direito à sucessão. E apesar disso tudo, eu não deveria ter batido nele e cometi um grande pecado. Dei um Oscar pra esse protagonista, rapaziada. Dei um Oscar pra ele, mano. O cara é autor demais. Mano, que protagonista Zé Ruela, cara. E olha lá, não fala isso aí não, pô. Não é pra tanto, né? E o Proto olha lá com a cara muito assustadora, ou com a mão pra cima assim, perguntando, agora tu não confirma bem não, pra tu ver como tu vai apanhar de novo. E o chefe da família se pergunta o que o Cairo disse era verdade. E o Léo diz que era verdade sim. Pelo menos a metade do que ele disse era, né? Como é, amigo? Tô brincando, é tudo verdade, é tudo verdade. E ele entendeu, né? Já que a cerimônia do despertar é amanhã, né? Ele vai adiar a punição deles até a cerimônia acabar. E é pra ele se lembrar disso aí, hein? Por hoje eles estão dispensados e podem descansar. E o chefe da família, né? Se pergunta para o Henry do que ele acha do filho do pai, né? Ele não tem certeza, mas ele acha que ele vai achar ele muito interessante. Ele acaba confirmando, ele realmente é um garoto bem interessante. E ele também, né, despertou seu poder mágico durante 3 anos sozinho e ele escondeu até agora. O moleque é brabo. E além do mais, né, parece que ele estava questionando o nível de habilidade dos cavaleiros do território do pai dele. É como se ele estivesse dizendo que quando ele botou aqueles homens lá, como se tivesse de Mas é raia humano. Tu é analfabeto. Negresiano a habilidade do pai dele. E o Henry acha que ele tá pensando demais. Ele também queria que isso fosse o caso, mas o moleque é diferenciado. E realmente tem algo de especial sobre ele, mas ele só vai descobrir isso aí amanhã. Pois afinal, né, eles não podem saber de tudo só na base dele ter despertado seu poder mágico. E eles vão ver, né, se ele vai completar a cerimônia do despertar tranquilamente. E se ele completar, eles vão ver o que ele vai conseguir de lá. Pois ele está bem curioso sobre isso. Em um lugar ao longe, mostra esse bagulho aí que eu não sei o nome. Desculpa, rapaziada, não sei o nome. E todo mundo tava indo pra esse lugar aí que eu não sei o nome do lugarzinho lá, tá? E o cara vê que tem anciões da família Resto, mesmo que eles tenham se aposentado. Ele podia sentir que todos eram habilidosos. E o Thales e o filho mais velho, e sua filha, né, a Leon, e também o Rafael, né, que é o segundo filho, e seu filho, o Léo. Pra família tá fazendo uma comoção dessa daí, né, isso aí deve ser muito importante. E aquilo ali é a Pedra do Pacto. Agora sim eu sei o nome dessa bodega. E o mestre da família vai começar a cerimônia do despertado.
quando passar pela porta aberta pela Pedra do Pacto. E além disso, a Pedra do Pacto vai mostrar um mundo para ele. E dizem que o mundo criado pela Pedra do Pacto é diferente para cada pessoa. E a cerimônia irá acabar assim que ele conseguir a arma de lá, né? Que irá destruir o mundo. Chiron só disse que entendeu para o seu avô. Já que ele entendeu, né? Ele vai começar então. E começa a sair umas energiazinhas daquela pedra lá. O bagulho chega a explodir, meu camarada. E seu avô se pergunta o que é que ele está fazendo e se ele está assustado. Chiron, filhão, você está bem? Tô sim, relaxa, já eu volto. E para ele usar a arma que conseguindo outro mundo para poder destruir o mundo, isso aí meio que vai ser moleza para o nosso protagonista, já que destruir as coisas sempre foi o trabalho dele. Supere seus medos, Chiron. E o Chiron fica assim, como assim superar os meus medos? Eu lá tenho medo, caralho. E ele some quando entra no portal. E ele aparece nesse local aí. E meio que esse lugar parece meio familiar. E por que caramba está mostrando memórias do passado para ele? E será que está tentando ele fazer ele se sentir culpado pelos seus companheiros inocentes mortos? E abre uma porta lá que é as escadas do palácio principal que levam até o trono. E alguém diz que o mundo dele é cruel e doloroso. E também vê que ele é uma criança do Lobos Azuis. E a hora do pacto havia chegado. Ele vai cumprir a promessa que ele fez ao seu ancestral. E o Prota vê que aquilo ali é um demônio. E o sangue que corre nas veias dele, né, não pode ser dominado por um demônio fraco. Então ele diz que ele tem que superar os seus medos e subir até o trono. E o que ele deseja vai estar lá. E já fazia um bom tempo. Ele vê ao longe, né, que parece que tem alguma coisa no trono. Um trono que o imperador queria proteger tanto que fez até um pacto com um demônio. E ele também não sabia, né, que seus companheiros e ele morreriam por conta disso. E ele estava sentindo como se ele estivesse andando sobre os corpos dos seus companheiros. Criança, você recebeu a bênção do mar gelado do norte, mesmo que sua alma tenha perdido seu caminho. E finalmente ele havia chegado, né, com o nome do Crã Azul, e ele irá recebê-lo. E aquela dali irá ser a arma dele. E ele vê que aquela espada ali, né, é a sua amada espada que o imperador havia dado para ele. A espada da ruína demoníaca. E o bicho diz para ele usar mana nela. Mas ele sabe que essa espada demoníaca, né, come a alma do usuário. Mas ele diz que os pensamentos malignos que habitavam dentro daquela espada já foram exterminados pelo seu avô. E o que ele está vendo, né, é só uma forma distorcida feita por um demônio. E diz para a criança despertar a sua espada. Apenas ele pode despertá-la. E ele fica se perguntando se tá tudo bem, né, tocar naquela espada. Pois ele tá meio preocupado, né, de voltar ao que era antes, né, pois ele já teve incontáveis vidas obedecendo às ordens do imperador dele. Jogou muita gente de Vasco. Aí ele lembrou, né, do que o seu avô disse, né, para ele superar os seus medos. Então ele se toca, né, que era isso que ele tava querendo dizer. O velho realmente tá muito gentil. Pois o verdadeiro propósito da cerimônia do despertar não é apenas pegar uma espada, mas sim é para o herdeiro da família que despertou a mana celeste superar todos os seus medos. Nesse caso, ele toca na espada e começa a sentir uma mana dentro dele. E aquilo que ele estava sentindo era mana celeste, a forma da ruína. Ele não sabe o motivo da espada ter encontrado ele daquela forma. Mas essa espada também era originalmente de seu progenitor, Rael. E a espada que seu avô pegou também é uma espada do progenitor, mas diferente da espada do seu avô, a razão dessa espada não ter sido registrada nos livros de história é porque o poder que ela possui é de uma natureza completamente diferente do poder da família real. E ele disse para ele aguentar, né, até a arma ser registrada no seu corpo. E a circulação do corpo da Amanda do nosso protagonista ficou meio intensa. Ele não sabia, né, que a espada teria um efeito tão incrível como esse daí. Ele vê que a mana celeste é mesmo incrível. E ele se pergunta qual é o verdadeiro nome dessa espada. Ele fala, né, que a espada que cortou a cabeça de incontáveis demônios consumiu seus poderes. Uma espada que até mesmo os demônios temiam que sua própria existência tivesse sido apagada da história. A espada da execução, guilhotina. E ele, olhando lá para a espada, né,
vê que aquilo ali é o nome verdadeiro daquela espada. E é uma espada que se assemelha à escuridão do mar profundo. E ela também combina com o destino dele. E ele se pergunta quem é ele afinal. E do jeito que ele se declara a ser do clã azul, né? Ele deve ser o dragão azul ou o dragão guardião da família dele. Mas ele diz que ele ainda não tem força para saber o seu nome verdadeiro. E se um dia ele puder dominar o mar com o seu poder, aí ele pode encontrar com ele no Mar do Norte. Ele entendeu mais como é que ele deve ir lá então. Mas provavelmente ele já deve saber. Ah, então era aquilo. Eu sempre quis ir lá, ó. E ele simplesmente taca a espada lá. Entendi, foi nada. E o chefe da família disse pro pai ele não se preocupar tanto, pois deve ser algo doloroso, né, ver seu filho andando por um caminho que ele desconhece. Ele sabe que não é nada fácil, mas esse é apenas mais um motivo para ele se recompor. E o Léo lá vê, né, que a pedra do pacto meio que tá quebrando. E a pedra foi de arrasta. E ele se pergunta o que é que tá acontecendo. E aí aparece o Cairo, né, se perguntando se ele realmente voltou mesmo. Ih, rapaz, cadê a pedra do pacto? E todo mundo ficou besta, porque o moleque quebrou a bodega da pedra do pacto, mano. E aqui encerramos o nosso recap. Espero que tenham gostado dessa obrinha nova aí, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aquele like, hype pro vídeo. Se inscreva se você é novo. E a gente se vê no próximo vídeo. E vira membro aí também, né, cara? E fui!